Muito bem, o nosso convidado de hoje, José Roberto Lima, ele é delegado da Polícia Federal, formado em Direito, também é professor de Direito Penal e Processual, e seria um profissional como tantos outros que dedica a sua vida ao funcionalismo público e à docência. Se não fosse o fato não tão simples de ter passado em 15 concursos públicos. Sua trajetória no mundo dos concursos começou quando foi aprovado para porteiro da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde alguns anos depois ingressaria como estudante de Direito. Mas José Roberto optou por não assumir o cargo pelo baixo salário oferecido e seguiu a vida como vendedor e estudando para outras oportunidades de concursos. Na década de 80, entrou na Polícia Militar Mineira como soldado. Trabalhou como segurança em um cursinho, onde ouvia as aulas que não tinha condições de pagar e com 25 anos concluiu o ensino médio. Posteriormente, ingressando na UFMG, formando-se bacharel em Direito em 1992. Desde a década de 80, Lima coleciona aprovações nos concursos, onde passou para agente de portaria da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, soldado de Polícia Militar, sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, detetive da Polícia Civil de Minas Gerais, atual cargo de investigador por 3 vezes, escriturário da Caixa Econômica Federal, técnico do Tesouro Nacional, agente de segurança do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, técnico judiciário do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oficial de justiça do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, professor de Direito da Prefeitura de Belo Horizonte, por 2 vezes, delegado federal, especialista, ele dá dicas para os concurseiros. E vai dar essas dicas aqui durante a nossa entrevista. Bom dia, doutor José Roberto Lima. Bom dia, amado Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui. Alguma coisa errada aqui nesse vamos colocar, nesse pequeno release? Não, o senhor resumiu muito bem. É isso mesmo. Mas eu dei uma olhada aqui, uma coisa que me chamou a atenção. O senhor se formou no ensino médio, o antigo 2º grau, aos 25 anos de idade. Aos 25 anos. A minha adolescência foi marcada por idas e vindas escolares, por baixo padrão de vida mesmo, economicamente falando. Então tive que parar várias vezes de estudar, recomeçar depois. Por isso que só comecei a minha vida, só concluí o ensino médio com 25 anos e iniciei minha vida universitária somente aos 27 anos. Mas nada disso me desanimou. Não, eu percebo, né, vários concursos aqui que o senhor fez e passou, mas e aí, no livro o senhor explica essa técnica? Como passei em 15 concursos? No livro, eu apresento o segredo de quem quer também se dar bem em concurso. E o grande segredo é que não tem segredo. São 4 atitudes importantíssimas para quem quer se dar bem em qualquer tipo de prova. Eu digo que não tem segredo porque a primeira coisa a ser desmistificada. Muita gente me pergunta se eu estudo muito. Eu nunca estudei muito, mas eu sempre estudei com qualidade. Né? E estudar com qualidade tem a ver com essas 4 atitudes. A primeira delas é a opção pela escola preparatória, opção pela sala de aula, ser assíduo nessa atividade, porque é o espaço privilegiado da audição. O rádio é um grande exemplo disso. Aquilo que nós ouvimos nos toca muito mais a nossa emoção. Por isso que com tantas mídias que a tecnologia moderna propicia, o rádio continua a ser de mais credibilidade, justamente porque toca na emoção do ouvinte. E sala de aula é o espaço privilegiado de ouvir. Ouvir, anotar e revisar depois. É o espaço privilegiado também para se tirar dúvida e dar dirigibilidade aos estudos. Evita divagações. Essa é a primeira atitude, opção pela sala de aula. A segunda atitude, não menosprezar o conteúdo considerado fácil.
é um erro imaginar que a questão difícil é que vai diferir aprovados e reprovados. Não é. A diferença estará na questão fácil, porque é cerca de 70%, 80% de qualquer prova. No entanto, o índice de erro é altíssimo, justamente porque as pessoas dão pouca importância a esses conteúdos. Essa é a segunda dica. Porque na quantidade de pontos, na importância de pontos, todas têm a mesma importância, né? Digamos assim que o princípio da igualdade privilegia todas as questões. A fácil ou a difícil vale a mesma coisa. Tem o mesmo peso, seria. Exatamente. Exatamente isso. A terceira dica é justamente o que eu disse no início, é estudar um pouco. Mas estudar de modo metódico, todos os dias, sempre no mesmo horário. E estudar muito não adianta. Estudar 10 horas por dia, aguardando o resultado depois de uma semana, só vai produzir estafa mental. Então, o senhor desaconselha que o concurseiro fique o dia inteiro com o livro na mão. Com certeza. Ele tem que ter seu espaço para lazer também, sua vida normal, não é? A vida normal de lazer, de relação afetiva, tudo isso é importantíssimo e contribui também para o rendimento dos estudos. O detalhe é estudar um pouco todos os dias e ter a paciência de aguardar resultados depois de vários meses e não depois de 2 semanas. Bom, a quarta dica, que resume todas essas 3, que é mãe de todas essas outras 3 que eu falei, é o seguinte: a atitude de gostar de estudar. Alguém pode falar, mas gostar de alguma coisa depende de atitude? Sim, depende da atitude. Tudo, rigorosamente tudo que nós gostamos, tudo que nos dá prazer foi antecedido de treino antes. É assim com os vícios e é assim com as virtudes. Ninguém se torna jogador compulsivo porque participou de um bingo beneficente. Mas insista nessa conduta todos os dias durante 2 meses para ver o que vai acontecer. Com os estudos a mesma coisa. Na medida em que a pessoa persiste, faz disso um hábito rotineiro, acaba sendo prazeroso. E se não for prazeroso, é muito espinhoso o caminho. Tem que ser feito com entusiasmo, tem que ser feito com prazer. Lembrando que as virtudes, entre elas a virtude de estudar, é assimilada como prazerosa. Só que os vícios são assimilados como prazerosos mais rapidamente. Com as virtudes, a gente precisa de insistir um pouco mais. Muito bem, são 11 horas e 15 minutos. O doutor José Roberto Lima vai estar logo mais, né, vereador Sebastião Barbosa, na sala das sessões da Câmara de Vereadores. Isso, vai ser um prazer imensurável não receber o Dr. José Roberto lá, uma vez que aqui em São João nós temos uma faculdade e os formandos, via de regra, vão querer participar de concursos, né? Nós enviamos convites também para os formandos aí do 2º grau, né? Das séries finais, né? Hoje não chama mais 2º grau, ensino né? Médio. É ensino médio, né? Então, e mandamos para várias instituições. Eu acho que isso é muito importante. Você, ouvinte, que tem pretensões a fazer um concurso, né, futuramente, eu acho que é muito importante você participar dessa palestra, porque as dicas são importantes. E o Dr. Zé Roberto tem uma vasta experiência nessa área, uma vez que passou em 15 concursos. Passar em 15 concursos, eu acho que não é muito comum, não, né? Então, essas dicas, acho que serão muito importantes, extremamente importantes. Doutor Zé Roberto, desses 15 concursos que o senhor participou e passou neles, o senhor está exercendo alguma atividade relacionada a algum desses concursos? Eu me aposentei como delegado federal depois de exercer atividade por 15 anos, juntando outros tempos aí de polícia civil, polícia militar, totalizou os 30 anos necessários para aposentadoria especial. Aqui policiais têm direito. Aposentei recentemente e estou me dedicando agora só ao magistério, essas viagens para divulgar meu livro através de palestra, e para mim é uma particular satisfação estar aqui, que eu estou numa rota de diversas palestras que farei aqui em São João Nepomuceno. Agradeço à Rádio Difusora pela divulgação, agradeço o vereador Sebastião e a você também, o amado Roberto. E estarei amanhã, eu digo até que realizando um sonho, fazendo palestra para os jovens atletas do Esporte Clube Ribeiro Junqueira, lá de Leopoldina. Quem tiver a oportunidade de ler o meu livro, verá que eu faço questão de mencionar as coisas que me dão prazer,
o lazer do qual eu gosto, relações afetivas. Fiz questão de mencionar isso justamente para que as pessoas se convençam que não convém renunciar a nada disso. Convém apenas separar 1 ou 2 horas por dia para estudar com afinco. E então eu menciono lá a paixão pelo Esporte Clube Ribeirão Junqueira, de Leopoldina. É um clube centenário, né? Faz dia 27, amanhã, 103 anos. 103. E é o time do meu coração. Eu menciono isso no livro. Importante clube, né, de Leopoldina, o Ribeirão Junqueira. E a gente continua o nosso programa Difusor Entrevista, conversando com o doutor José Roberto Lima, autor do livro Como Passei em 15 Concursos. Ele vai estar hoje na Câmara de Vereadores numa palestra falando a respeito do livro. Doutor José Roberto, aqui fora do ar a gente estava conversando a respeito dos concursos, né? Concursos realizados em outros países também. E o senhor visitou vários desses países. Como funciona essa situação lá também? Como é essa questão aí, se os concursos são muito procurados também em outros países? Muita gente é levada a crer que concurso público é um instituto apenas do Brasil, inventado apenas no Brasil. Não. Desde os primórdios da Revolução Francesa, que isso surgiu como um ideal de igualdade, de oportunidade igual para todos. Antes, quem exerceria determinado cargo público já estava definido no nascimento. É o filho do bisneto, do tataraneto, do visconde de não sei onde. Todo mundo já sabia. Era o sobrenome, né? Exatamente, já estava determinado por nascimento. Então, essa instituição de concurso tem muito a ver com o ideal republicano, com os ideais da Revolução Francesa, e é algo que se espalhou países afora. Os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Exatamente. É importante deixar frisado sempre para que o ouvinte entenda o que vem a ser. Então, isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso é um instituto que a gente verifica em vários países. Estive pessoalmente no México e nos países em que eu estive, alguns a trabalho, outros com a família, eu me interessei pelo tema e pesquisei um pouco sobre a questão do concurso. México, por exemplo, não é muito procurado pela população, mas existe um perfil de estudante que já demonstra bastante interesse pela realidade dos concursos, como meio de ascensão social. Mesmo não tendo ainda uma boa remuneração, tem estabilidade e outros institutos semelhantes aos nossos. Na França, isso surgiu lá, então é natural que lá também seja bastante incrementado essa ideia de dar igualdade para todos e selecionar a partir do melhor, não a partir do nascimento ou indicação, etc. Espanha, do mesmo modo, conhecia essa realidade também. Aqui na América do Sul, a Argentina tem critérios um pouco diferentes, privilegia muito o histórico escolar, mas é uma forma de seleção. Também. Mas há provas também. Né? No Brasil nós também temos o concurso através de títulos que se fala, isto é, o histórico escolar do candidato, só que não pode ser isoladamente, apenas história, tem que ser provas e títulos. Essa é a realidade nossa. Da Argentina privilegia um pouco mais os títulos. Uruguai, Paraguai também tem essa realidade, até mais recentemente, mas os atuais governantes lá fazem questão de frisar a necessidade de cargos administrativos, isto é, excluídos os cargos políticos, que obviamente depende de eleição, é outro tipo de concurso, digamos assim, né? Mas para os demais cargos, há hoje uma preocupação de equipar o poder público com alguém selecionado por mérito e nenhum tipo de indicação. Então, eu comento dessas viagens que eu fiz, eu comento alguma coisa nos artigos que eu escrevo no jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Você me desculpe, eu nem te pedi permissão para mencionar, mas... Fica à vontade, aliás, é um excelente jornal, já li muitas vezes o jornal Hoje em Dia. Todo sábado sai lá um artigo voltado para esse tema de técnicas de estudo para concurso, e alguns deles diz respeito a essas viagens. Por exemplo, da viagem ao México,
resultou um artigo denominado, isso foi em outubro de 2013. O artigo se chama Montezuma e os Invejosos. Aliás, tem vários artigos escritos sobre essa questão da inveja. Porque quando alguém... Fazer só um parênteses, depois eu volto à viagem do México. Quando alguém realmente está determinado a melhorar de vida, determinado a passar no concurso, as pessoas ao seu redor não vão ficar indiferentes. E isso vai despertar sentimentos, nobres ou não. E não podemos desconsiderar a possibilidade de despertar inveja, inclusive. E eu falo sobre isso no meu livro. Um desses artigos, que tem esse título, voltando agora à viagem ao México, tem esse título, Montezuma e os Invejosos. Eu menciono a maldição de Montezuma, que é o último imperador dos astecas lá no México, e que havia uma crença de que, por maldição, ele havia envenenado todas as águas mexicanas, inconformado com a ocupação espanhola. E a comparação que eu faço, se ele tivesse feito isso mesmo, na verdade é uma crença, né? Mas se ele tivesse feito isso mesmo, seria algo trágico para uma nação inteira. E eu faço a comparação dizendo que os invejosos costumam fazer a mesma coisa, ou até pior, né? Então esse é um dos artigos que eu tô me lembrando. Tem outros também de minha passagem. Não, vamos abrir um parênteses e falar sobre os invejosos. Ah, sim, ótimo. Igual você falou, é a questão de contaminar. Contamina o ambiente. Ambiente de trabalho, por exemplo, também, né? Com Às certeza. vezes com leve traz fofoca, né? Fica envenenando ali, de repente, o patrão contra determinado funcionário, determinado colega. Mas essa inveja surge o que dá falta de capacidade, muitas vezes, daquele que é invejoso. Com certeza. Não seria isso? Então, quer dizer, o outro conseguiu, ele não consegue, então ele quer minar a ascensão daquele colega. Isso acontece muitas vezes, né? Na verdade, a gente estava falando agora há pouco do princípio da igualdade, né? E também já fiz reflexões em alguns artigos sobre isso, dizendo que o invejoso, ele tem uma percepção errada e equivocada do princípio da igualdade. Um princípio correto, e aí aquilo que eu chamo de inveja do passado, é aquele sujeito que inveja das suas realizações, mas ele não pode mudar, porque ele já faz parte do seu passado, da sua conquista. Isso aí geralmente vai despertar a ideia de seguir o mesmo exemplo, né? Aí a gente vai ter um entendimento correto do princípio da igualdade. Ou seja, ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Só que o invejoso, aquele que persiste na inveja e remete para o tempo futuro, todo mundo já ouviu isso. O que? Você está estudando direito? Para que você está estudando direito? Você não vai conseguir passar na OAB mesmo? Quer dizer, fica projetando no futuro uma praga, né? Um desejo ruim. Essa inveja do futuro é que é equivocada e que leva ao entendimento também equivocado da igualdade. Ao invés de ele conseguiu, passado, eu também posso conseguir, a ideia é outra. Eu não sou capaz, então vou fazer de tudo para ele não conseguir também. Tentar abalá-lo psicologicamente. Exatamente. Infelizmente tem muita essa ideia, tem muito esse problema. Em ambiente de trabalho, vizinhança, às vezes até dentro da família, e o concurseiro tem que estar preparado para isso. Eu dou dicas no livro também. Muito bem, muito bem. O doutor também é psicólogo, doutor? Faz parte, né? Não é? Interessante essa pergunta, o senhor quase acertou, Sebastião, porque... eu comecei o curso de Direito aos 27 anos, mas antes eu tive uma experiência com psicologia. Eu comecei a fazer o curso de Psicologia em 1986. Parei, motivado por o fato de já ser policial e o direito me propiciar um melhor retorno, como de fato propiciou, né? Mas eu tenho um encanto e uma paixão muito grande pela psicologia também. Eu também tenho. Doutor, o senhor mencionou no início da entrevista que se formou com que idade? 1992 eu tinha 32 anos. Sim, e parece que o senhor mencionou também que tinha uma dificuldade financeira nessas idas e vindas na escola, na universidade e tudo. Então, naquela época, nós podemos entender que o governo já incentivava, já apoiava o carente, talvez, a carente não seria a palavra correta, o estudante de baixa renda, vamos colocar assim. Então o governo naquela época já apoiava
o estudante? Sim, já tinha programas eu me lembro do programa de crédito educativo. É claro que não é na medida e na dimensão que tem hoje, mas aí havia alguns programas. Eu não me vali de nenhum desses programas, né? Sim. Diante de dificuldades, muitas vezes eu tive que parar de estudar, isso ainda no ensino fundamental e médio, né? Na UFMG, também não dependi de programa, eu entrei por mérito, fui aprovado em 2 concursos lá, psicologia, parei logo no início, e direito. Né? Mas claro, havia sim. Com certeza. É porque, irmão, um bom entendedor, né? Não preciso ficar desenhando aqui. Mas o senhor disse também que faz palestras em outros estados. O senhor podia falar alguma coisa nesse sentido? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra num curso preparatório em São Paulo. É o maior curso, a maior escola preparatória de concurso que tem no Brasil. A sede fica em São Paulo e eles têm lá 40 mil alunos presenciais, sem contar pela internet. Que isso? 40 mil alunos presenciais no centro de São Paulo. Fiz uma palestra lá no ano passado. Ao final, as filas dobraram a esquina para colher autógrafo no livro. Depois, na mesma rota, eu tenho feito rotas nessas palestras, estive em Santos, onde o fenômeno voltou a ocorrer, filas para autógrafo. Em Belo Horizonte, que é onde eu resido, já percorri várias faculdades, várias escolas preparatórias, e é um retorno interessante que o aluno que tem a oportunidade de ler o meu livro dá um retorno extraordinário depois, manda mensagem. Eu tenho uma coletânea de centenas de e-mails agradecendo por ter dado certo. A pessoa ter seguido as minhas dicas e ter realmente conseguido passar num concurso ou vestibular. Eu ia fazer essa pergunta ao senhor. Se depois tem um retorno, né? O senhor vai dar palestra, a pessoa adquire o livro e depois, se há algum retorno, se a pessoa seguiu as dicas que o senhor deu. Então, quer dizer, realmente essas pessoas seguiram essas dicas e se deram bem. Na verdade, nós gostaríamos de saber da eficácia. Exatamente. Da eficácia da não é simplesmente comprar o livro para deixar ele lá na estante e tal. Não é para isso. É para ler e realmente colocar em prática aquilo. E adquire um livro desse aqui que realmente é interessado. Então tem alguém da família que é interessado em participar de concurso. Sim. Tem aqui uma mensagem do Nilson Magno Batista. Bom dia, amado Roberto e convidados. Com muito prazer estou aqui ouvindo as interessantes dicas do Dr. José Roberto. Fiz uma referência a ele e a sua palestra hoje na Câmara no meu blog, que é o www.opiniõesdomagno.blogspot.com.br. Nilson Magno trabalhou em jornal aqui da cidade. É uma pessoa muito esclarecida, né, Sebastião? Também uma pessoa muito politizada. Politizado, também muito interessado nas questões sociais, questões do nosso município. Então, ele fez uma referência também no blog dele a respeito da palestra de hoje. Muito obrigado. Faltando 13 minutos para o meio-dia, programa Difusora Entrevista, hoje recebendo o Dr. José Roberto Lima, autor do livro Como Passei em 15 Concursos. Hoje acontece a palestra lá na sala de sessões da Câmara de Vereadores e o Dr. José Roberto vai sortear um livro aqui para os ouvintes que participarem. O Israel Malti que vai anotar os nomes e no finalzinho do programa, daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, a gente divulga quem será o contemplado com esse livro. É só ligar, 3261-344, à sua disposição, nome e sobrenome, Malti que vai anotar tudo ali. Doutor José Roberto, o livro vai estar à venda durante a palestra? Sim, hoje a palestra lá na Câmara Municipal, ao final teremos a sessão de autógrafos para quem desejar comprar o livro e na loja ele custa R$ 39,00. Durante essa palestra terá o preço de R$ 30,00, pode pagar com dinheiro, com cartão de crédito, mais barato obviamente do que na loja, R$ 30,00 apenas. R$30 e vale a pena, quer dizer, a pessoa mesmo não querendo participar do concurso, tem alguém da família que se interessa, né, doutor? Eu diria que meu livro é uma ótima opção de presente
para si mesmo ou para alguém. Pois é, quem não quer uma estabilidade, né, Sebastião Barbosa? Uma estabilidade econômica também, né? Ter o seu emprego ali sem dever nada a ninguém, né? É o que todos nós buscamos na vida, né? Eu já passei dessa fase, estou com 61 anos, mas os jovens, me recordo muito bem quando era jovem, a busca era constante, né? De estabilidade financeira, estabilidade do emprego, essas coisas. Então, eu acho que esse livro, essa palestra, vem bem a calhar para a juventude. Eu acho que é um benefício que eu estou trazendo aqui para o nosso povo, né? E o nosso povo não pode perder essa grande oportunidade hoje na Câmara Municipal. Dado aí a importância do Dr. José Roberto Lima, que é um palestrante aí, nós pudemos observar que é um palestrante de nível internacional. Então, é uma grande oportunidade para nós, para os formandos aí da faculdade, e espero todos vocês hoje a partir de 19 horas na Câmara Municipal, onde teremos um encontro com o Dr. José Roberto Lima. Dr. José Roberto Lima, o senhor citou alguns países onde o senhor fez palestra, e eu queria saber se houve algum retorno, né? Se algum desses participantes, se alguém mandou alguma mensagem agradecendo, alguma coisa, se houve um retorno. Nos países que eu estive, foi a passeio com a minha família, alguns outros a trabalho. Palestra ainda fiz no exterior, não. Mas vou chegar lá. Vou fazer palestra, quem sabe em espanhol, que eu domino bem. Mas eu tive retorno. Meu livro foi parar, não sei como, na Argentina, no México e na França. E recebi dos leitores nesses países mensagens de agradecimento. As mensagens vieram na língua nativa dessas pessoas, suponho que também sabem o português, senão não teriam lido o livro. Mas mandaram a mensagem em suas próprias línguas. E eu entendi perfeitamente as mensagens vindas em espanhol, a mensagem vinda em francês, minha esposa me ajudou na tradução. Então, isso dá uma dimensão da repercussão do meu livro. As centenas de agradecimentos que eu tenho de brasileiros, né, que leram meu livro, ela se confirma nessas outras mensagens de agradecimento vindas desses três países. O livro Como Passei em 15 Concursos foi escrito em que ano? Foi escrito em 2011, saiu a primeira edição pela editora Método. Esgotou rapidamente os exemplares e 2 anos depois, em 2013, veio a segunda edição. Também está perto de se esgotar. Nesse tema de técnicas de estudo, eu sou o livro mais vendido, eu tenho o livro mais vendido da editora Método. Ira Henriques tem mais uma participação com a gente aqui. Ira Henriques, alô, boa tarde, Írio. Aliás, quase boa tarde, né? Faltam 8 minutos para o meio-dia. Deixa o Maltique abrir seu volume, que está saindo só em off aqui. É quase boa tarde. É o seguinte, Amado, nós tivemos aqui uma novidade no caso desse homicídio que aconteceu esta noite em São João Nepomuceno. Então nós tivemos agora com o Dr. Carlos Roberto da Polícia Civil, ele que ratificou o flagrante aí do menino de 14 anos, e a arma do crime foi encontrada, Amado. O garoto foi junto com o delegado e mostrou o lugar onde ele enterrou a arma. A arma é uma garrucha, acho que é calibre 22. Eu não entendo de arma, é isso aí que o delegado falou. Então, foi apenas um tiro, uma cápsula apenas deflagrada e causou a morte aí do rapaz. Nós acompanhamos, inclusive, nas mãos do delegado, um vídeo, inclusive, que mostra o momento, o Amado Roberto, onde é efetuado o disparo no jovem que perdeu a vida. Então, só essa nova informação é que a Polícia Civil encontrou aí a arma do crime. Agora, durante a tarde, o pessoal lá na delegacia, né, vai tomar as providências aí para ver o que acontece com o menor. Provavelmente ele será internado devido aí à gravidade do fato. Só para fechar, Amado, olha
é impressionante. Nós chegamos na delegacia, um pai do lado de fora chorando porque perdeu o filho. No interior da delegacia, o outro pai chorando porque o filho é preso, causando um homicídio. Então, como o delegado fala com a gente, você vai, depois as pessoas vão ver no site, como o delegado fala, olha o que a droga provoca na vida das famílias, infelizmente. Então, dois homens trabalhadores, né? O pai que perde o filho e o outro pai que tem o filho agora que vai ser internado, vai ser julgado por ter causado um homicídio. Amado Roberto, uma boa tarde a você. Vem aí o horário eleitoral, né? Então a gente volta a se falar a qualquer momento. Ok, boa tarde para você, Henriques. Vereador Sebastião Barbosa, também participando com a gente aqui da entrevista, quase no finalzinho já. Você, em off, disse que iria falar a respeito de um outro assunto. Mas na verdade eu queria... Uma conquista sua para o município. Isso, eu queria primeiro parabenizar pelas palavras do William Henrique. Olha só o que a droga faz com as famílias, né? Então nós precisamos, antes de preparar um planeta melhor para os nossos filhos, eu acho que devíamos pensar também de preparar nossos filhos para o planeta, para o futuro, né? E no sentido de policiamento desses filhos, as companhias desses filhos, desses menores, né? O governo também tem que ter sua parcela de participação. Mas eu acho que o início mesmo é dentro dos lares, né? Vamos cuidar das crianças, vamos educá-las da forma mais correta, não deixar filho solto na rua. Talvez pela vida atribulada de hoje, os pais transferem também a educação para as escolas. É um grande erro. É um grande erro. Resulta no que aconteceu hoje. Exatamente. Ontem, então, mas é isso aí, espero que Deus é pai, Deus está no comando, sabe o que vai fazer com os pais, né, desses jovens. Mas então você estava falando de uma conquista, realmente, a semana passada nós tivemos aqui a visita de um deputado, nós não vamos citar o nome, e eu fiz uma solicitação para ele de uma van para a Sociedade Pestalozzi, né, aquela sociedade tão importante aqui na nossa comunidade, está precisando de um veículo para conduzir os seus alunos, né, que são alunos especiais, para aquela escola. E não foi muita surpresa quando sexta-feira, eu tive um telefonema do deputado dizendo que a van está garantida, que vai fazer uma emenda parlamentar, é só aguardar os trâmites legais, né, do Estado, que a van vai chegar aí o ano que vem. E a gente fica muito feliz com essa conquista. E o beneficiado são os alunos, né, especiais daquela escola. Fico muito feliz com a conquista. Ok. Maltic, agora vamos lá. Quantas pessoas participaram aí do telefone, Maltic? 21. 21 pessoas nesse curto espaço de tempo? Muito rápido. Muito bem, 21. Aí você colocou de forma aleatória, não é? Os nomes, não é? Positivo. Então vamos lá, vou pedir ao vereador Sebastião que fale o número de 1 a 21 aí, está fora da ordem ali, o Maltic numerou lá da forma que foi melhor para ele, para que ele entendesse e para que desse uma conotação de muita seriedade aqui também, de unidade no nosso sorteio. Sim, eu tenho um número que eu sempre carreguei como número de sorte, que é o número 15. Número 15, Maltic. Muito me agrada. Quem que vai levar o livro ele que é palestrante logo mais, vai estar na Câmara de Vereadores, Dr. José Roberto Lima. Quem leva o livro dele? Como passei em 15 concursos? Nilson Batista. O Nilson Batista? Mesmo que ele não vai prestar nenhum concurso, mas ele pode emprestar o livro para alguém ou para doar para quem lhe convier, né? Abraço para o Nilson Batista. Dr. José Roberto Lima, prazer ter o senhor aqui e muita sorte aí na divulgação do livro, nas palestras. Muito obrigado pela oportunidade aqui na Rádio Difusora. Boa tarde. Sebastião, boa tarde. Mais uma vez, rapidinho também, que estamos em cima da hora. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa tarde a todos, Maltic. Boa tarde, rapidinho, Maltic. Boa tarde, eu volto no final. Muito bem. Que final? Eu volto depois enchendo o saco aí do Vitor Guilherme. Só se for, né? Para mim, encerra por aqui. Eu volto logo mais no Rancho Fundo, depois da Voz do Brasil. Boa tarde, grande abraço para todos. Obrigado pela audiência.